O quadro Mensagens da Alma do programa Fabíola Bernardes tem novidade para você hoje. Recebemos no nosso quadro a Scarlett. Olá, boa tarde. Ela é da Associação da Abraz e ela vai explicar para a gente e vai falar de um tema de extrema importância. Scarlett, explica para nós o que é a Abraz. A Abraz é a Associação Brasileira de Alzheimer. É um grupo de apoio direcionado para as famílias e para profissionais e cuidadores, onde tem o enfoque de orientar e também mostrar para as pessoas e o grupo de apoio como uma forma de acolhimento, para as famílias entender que elas não estão sozinhas, em sim o objetivo de acolher elas e mostrar que há meios e há maneiras de como pode ser lidado com o demente, que hoje vem aumentando o número de casos de pessoas com demência. Explica para nós o que vem a ser o significado da demência. A demência é uma alteração neurológica, né, que acaba afetando várias áreas cognitivas no cérebro, funcionais aí. Isso é, a parte da memória, a parte do juízo, a área frontal, a parte de execução de tarefas, a área executiva que a gente diz, e isso acaba afetando aí esse desempenho. Por isso que a gente, quando vê uma pessoa demenciada, ela não sabe onde ela está, ou ela tem vontade de voltar para a casa dela, ou ela se vê num ambiente que não é mais ela confunde familiares achando que eles são outras pessoas. Aí há uma mudança comportamental e também de alucinações, dependendo do grau que a demência vai se instalando também. Ele começa a perceber que ele está meio esquecido, que quando ele vai no ambiente ele já não lembra o que ele tinha que fazer, né? Relata algumas perdas assim para a família e a família muitas vezes na inocência, não, é coisa normal, eu também esqueço, né? Uma coisa é você saber identificar da minha casa até o consultório, como que eu vou fazer para ir para o consultório, né? De relatar a rua que eu entrei, qual é a entrada e saída de ruas. Então tudo isso é fundamental para ter uma orientação espacial. Quando o paciente perde isso, a gente já começa a abrir esse olhar direcionado a essa área espacial aí e precisa ser acompanhado, fazendo testes. O paciente descobre que está com demência ou acha que está, qual o profissional habilitado que ele deve procurar inicialmente para detectar o quadro? O próprio familiar, com comportamentos de objetos que antes não colocava na geladeira e começa a colocar, começa a ter um comportamento um pouco mais agressivo comparado com o que não era antes, então fica alguns sinais de alerta. Então a questão de antes não batia nenhum carro, era um ótimo motorista e agora começa a bater nos cantos. Então esses são sinais interessantes que a gente começa a identificar e a encaminhar, a orientar a família para buscar o serviço de apoio. Os profissionais que atendem essa clientela são médicos geriatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, arteterapeutas, que vão dar todo esse suporte para esse cliente e para as famílias também entenderem como que é a demência em si, dando todo esse acolhimento também de orientação. Só os idosos são acometidos pela demência ou os mais jovens também? Começa a partir dos 65 anos, foi ali que foi descoberto mais ou menos nessa faixa etária. Há demências que a gente vê por uma falta de vitamina que a pessoa tem, mas é temporário. A gente não classifica como uma demência em si, porque a demência ela é progressiva, onde ela vai perdendo as suas capacidades. Então, quando a gente fala em demência, a gente fala numa idade mais avançada. Há vários tipos, outros de demência, mas o mais específico, a doença de Alzheimer, que é mais comum e mais senil ali. E o Abraz, né, a associação,
ela recebe o público de uma maneira geral, se a pessoa sentir, se a família sentir que é um caso de início de demência, procura a Abras? Sim, a Abras ela é aberta para o público, quanto para profissionais, quanto para familiares, cuidadores. Ela fica na Sociedade Joinvilense de Medicina. Sempre as reuniões são realizadas na segunda semana do mês, nas segundas-feiras, às 19h30. Todas as pessoas são convidadas, tem roda de conversas, uma a cada mês, e também palestras de orientação, onde tem algum palestrante que vai ali para dar esse acolhimento para as famílias e também para os profissionais. A gente sabe que muitos profissionais ainda da área da saúde não sabem sobre a doença de Alzheimer ou outras demências, então fica a orientação de também o profissional fazer uma boa avaliação desse rastreamento e encaminhar também esses familiares para ter esse acolhimento no grupo de apoio da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. O quadro Mensagens da Alma está sempre preocupado com você em levar novas informações para ajudar a você e toda a sua família a ter uma qualidade de vida bem melhor. Aqui estamos falando de demência, que é algumas doenças que podem acometer o ser humano, geralmente os mais idosos, e que causam uma diferença bem grande, não só no paciente, quem é cometido, como em toda a família. Hoje a gente sabe que os estudos e os artigos científicos acabam cada vez mais comprovando algo que a gente vê muito na prática clínica. A convivência, ações sociais, né, com o idoso, interagir ele com o meio. Atividades como terapia ocupacional, elas proporcionam para o próprio paciente essa restauração e essa significação do meio. Então isso vale muito. O acompanhamento geriátrico, neurológico e o psiquiátrico também acabam sendo ferramentas para essa manutenção biológica também funcional desse paciente, que muitas vezes a gente precisa ter esse auxílio farmacológico e não farmacológico. Então as ações não farmacológicas a gente vê que tem um efeito muito significativo, comportamental, e também essa orientação de rotina que acaba muitas vezes para as famílias perdendo essa identificação. E a família também acaba entendendo melhor a demência como um todo nesse cenário que muitas vezes não é aceito e acolhido com um certo cuidado com essa pessoa. Então, se você percebeu em sua família algum sintoma, procure a Abras, que lá você será informado de como melhorar a qualidade do tratamento, uma melhora da situação para que você possa conviver com o quadro clínico. Agradeço você, Scarlett, pela tua presença, por nos orientar. E fica à disposição a Abras para atendimento ao público. Em qual horário? Às 19h30, sempre na segunda semana do mês, às 19h30, na Sociedade Joinvilense, fica na General Sampaio, quase próximo ao batalhão ali, então é de fácil acesso para todos, não precisa ter dados, alguma coisa aí, é aberto para o público, a intenção é da gente trabalhar em prol do outro, para esse auxílio, né? Orientar as famílias vulneráveis e saber que elas não estão sozinhas. Então esse é o objetivo da Abras. Quanto os profissionais da área médica, os que são voluntários lá também, dando suporte para as famílias, de orientação, de saber como tratar, quais as ferramentas, porque quando a gente tem os conhecimentos, a gente tem o acolhimento, a gente sabe seguir e levar a situação com mais leveza, com mais tranquilidade na alma. E então isso faz toda a diferença, quanto para a pessoa demenciada, quanto para a família e o profissional da área da saúde, quando ele tem esse acolhimento. Você não precisa ficar sozinho, procure ajuda.